No meio do inverno rigoroso das florestas montanhosas da Rússia, a neve começa a derreter, mas o frio cortante ainda persiste. Eu e alguns caçadores locais guiamos nossos fiéis huskies por uma trilha coberta de neve, seus olhos atentos seguindo as pegadas de javalis impressas no chão branco. Caçadas como essa acontecem todos os anos, pois os javalis aqui são extremamente numerosos e destrutivos, devastando plantações próximas. Acompanhe-me para descobrir o desfecho desta caçada. Logo pela manhã, a floresta estava envolta por um nevoeiro denso e uma atmosfera gélida, tornando tudo mais misterioso e desafiador. Caminhamos silenciosamente pela trilha, seguindo os rastros dos javalis. De repente, ao longe, os latidos dos huskies ecoaram na floresta silenciosa. Era o sinal de que haviam encontrado o rastro da presa. Depois de uma perseguição intensa, fiz a primeira tentativa de tiro. Em um piscar de olhos, um enorme javali de pelagem escura e espessa caiu imóvel entre os arbustos. Essa foi a nossa primeira conquista do dia. Os javalis são ferozes e territoriais, muitas vezes atacando violentamente para se defender. Mas hoje, não conseguiram escapar da caçada dos cães. Os huskies latiram excitados, rodeando o prêmio com orgulho. Esta floresta é conhecida por seus enormes javalis, que podem pesar entre 300 e 400 libras. Então nossa caçada ainda estava longe de terminar. Seguimos as pegadas quase apagadas e continuamos a perseguição pelas montanhas acidentadas. Os latidos dos cães aumentavam, indicando que estavam próximos da presa. A vegetação densa dificultava nossos movimentos, forçando-nos a rastejar pelos arbustos para nos aproximar. Quando finalmente tive uma boa visão, mirei com precisão e disparei. O entusiasmo dos cães revelou que a presa havia sido abatida com sucesso. Esta floresta fica próxima a plantações, frequentemente atacadas por javalis, o que contribui para o crescimento excessivo da população. De repente, do outro lado da trilha, os latidos ficaram mais intensos. Corremos em direção ao som e, ali, no meio da trilha, outro javali estava caído. Os cães cercavam a carcaça com euforia, comemorando a vitória como se exibissem um troféu. A caçada se estendeu até o final da manhã, quando começou a chover, tornando o clima ainda mais frio. Mas nossa determinação não esmoreceu. Continuamos emboscados, esperando capturar mais javalis. A floresta anterior era muito densa, dificultando a caça e a locomoção, então decidimos mudar para uma área próxima. A neve derretida e a chuva tornaram o caminho lamacento, tornando o avanço ainda mais desafiador. À medida que penetramos mais fundo na floresta, encontramos rastros nítidos de javalis, nos guiando até eles. Os latidos dos cães, vindos mais à frente, indicavam que a presa estava muito próxima. Atravessando as árvores, avistei os cães enfrentando um enorme javali. Esses animais são conhecidos por reagir agressivamente quando encurralados, mas também tentam escapar para locais mais seguros. Enquanto tentava fugir, mirei rapidamente e disparei. Um único tiro certeiro e o javali tombou instantaneamente. Ao me aproximar para verificar, percebi que o animal ainda se debatia levemente, enquanto dois dos meus cães saltavam sobre ele, finalizando a caçada. Esse, sem dúvida, era o maior javali que havíamos abatido naquele dia. O projétil atingiu a cabeça com precisão, um tiro perfeito. Toda a equipe precisou se unir para arrastar o animal para fora da vegetação densa. Essa foi, sem dúvidas, uma grande vitória da nossa caçada. A caçada de hoje foi uma verdadeira aventura.
Coloquei uma pequena câmera em meu cão de caça fiel, e as imagens capturadas me levaram ao centro da batalha intensa entre os cães e o javali selvagem. A perseguição aconteceu em uma floresta ainda coberta de neve, criando um cenário espetacular, mas também desafiador. Os latidos dos cães ecoavam pela mata silenciosa, misturando-se ao som da neve sendo pisoteada. O javali, com sua espessa pelagem e determinação feroz, manteve-se firme no meio da matilha, sem demonstrar medo. Pelo contrário, ele estava pronto para atacar a qualquer momento. A tensão no ar era palpável. Até mesmo os cães hesitavam diante da agressividade do animal. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. O javali avançou contra um dos meus cães, gerando um momento de extremo perigo. O uivo de dor do cão ressoou, e eu não podia mais hesitar. Com um tiro preciso, abati o javali imediatamente. O animal caiu, e os cães, sem perder tempo, se lançaram sobre ele para concluir a caçada. Porém, a vitória teve um preço. Meu cão de caça leal sofreu um ataque feroz e ficou gravemente ferido. O corte era profundo e doloroso, e eu sabia que precisava levá-lo de volta e cuidar dele imediatamente. Isso apenas reforçou o quão perigosos esses javalis selvagens podem ser e a coragem necessária para enfrentá-los. Sob o frio do inverno, testemunhamos a fúria dos javalis e a lealdade inabalável dos huskies. Javalis, os inimigos mortais dos agricultores. Eles se esconderam silenciosamente nos campos de arroz, devorando as espigas maduras e destruindo plantações inteiras. Mas, como os campos são vastos, ninguém sabia exatamente quantos eram. Hoje é o dia da colheita. O rugido das colheitadeiras fez os javalis entrarem em pânico e correrem para fora. Pegamos nossas armas imediatamente, determinados a exterminar esses destruidores. Totalmente equipados, retornamos ao campo. Neste momento, uma enorme manada de javalis, cerca de 20 indivíduos, fugia em fila. Rapidamente avaliamos a situação e avançamos para interceptá-los. Nossa presença os deixou ainda mais aterrorizados e desorientados. Aproveitando a oportunidade, toda a equipe se posicionou, apontou suas armas e abriu fogo simultaneamente.
Vários javalis foram abatidos em meio à chuva de balas, enquanto outros ainda tentavam escapar. Os mais fracos, que ficaram para trás, foram rapidamente alvejados e derrubados. Entretanto, a quantidade de javalis era enorme e conseguimos eliminar apenas alguns. A maioria conseguiu fugir. Após 15 minutos de perseguição, finalmente conseguimos nos aproximar deles. Escolhendo um bom ângulo de tiro, mirei com precisão e disparei repetidamente. Com os disparos ecoando no campo, os gigantescos javalis caíram por toda parte. Quando pensávamos que havíamos eliminado todos, outra manada surgiu, me fazendo sentir como se tivéssemos invadido seu esconderijo. Os campos já haviam sido colhidos, restando apenas terra vazia. Os javalis não tinham onde se esconder, e isso era uma grande vantagem para nós. Seguimos de perto, empunhando nossas armas e abatendo alguns javalis. Alguns, desesperados, fugiram em todas as direções. Nós fugimos para persegui-los, determinados a erradicar completamente esta praga. O som dos tiros reverberava sem cessar, marcando o momento em que os alvos eram eliminados. Continuamos a patrulha pelo campo, e ao longe, avistamos um enorme javali correndo assustado. Determinados a não deixá-lo escapar, toda a equipe iniciou a perseguição. Após uma intensa corrida, um dos caçadores se aproximou o suficiente e acertou um tiro certeiro. O javali girou no ar e caiu pesadamente no chão. A patrulha no campo prosseguia sem descanso. Quando parecia que todos os javalis haviam fugido de medo, de repente, um novo grupo surgiu e disparou em alta velocidade. Liderando a corrida estava uma fêmea adulta, com os filhotes seguindo atrás. No entanto, os mais novos não tinham força nem agilidade para fugir rápido, tornando-se alvos fáceis para nós. Após um confronto intenso, os javalis do campo estavam assustados. Seguimos seus rastros até as colinas próximas. Nos posicionamos em diferentes pontos estratégicos na colina, prontos para abater qualquer um que aparecesse ao alcance. E, de fato, eles estavam escondidos entre os arbustos. Mas nós os descobrimos rapidamente. Enquanto combatíamos uma manada, percebi um javali tentando escapar. Mas ele não era páreo para minha mira. Ajustei minha arma com precisão e disparei mais 2 vezes, alvo abatido instantaneamente. A caçada implacável continuou. Vasculhamos todos os possíveis esconderijos. Assim que localizávamos um javali, toda a equipe se reunia para persegui-lo e abatê-lo. Eliminar completamente esses invasores não era uma tarefa fácil, mas nos esforçamos ao máximo para minimizar os danos que causavam. Ainda restavam muitos javalis escondidos, exigindo nossa total atenção para lidar com os próximos alvos. À medida que o dia avançava, percebemos que os javalis estavam ficando mais astutos. Desta vez, subiram as colinas mais altas e usaram as árvores como escudo. No entanto, com anos de experiência, sabíamos exatamente como aproveitar as oportunidades, escolhendo o momento certo para atacar e eliminar o alvo. O número de javalis abatidos continuava a crescer sem parar. Não imaginávamos que o dia da colheita se transformaria em uma caçada tão memorável. O tempo estava se esgotando, mas
antes de partir, conseguimos eliminar mais alguns javalis. A quantidade de javalis na região era enorme, e um único dia de caça não era suficiente. Por isso, decidimos retornar no dia seguinte. O vídeo termina por aqui. A caçada de hoje deixou você empolgado? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais caçadas emocionantes. Até a próxima!